Em uma época marcada pela opressão e pela luta entre crenças diversas, o apóstolo Paulo, conhecido como Saulo de Tarso, se destacava como um fervoroso perseguidor dos cristãos. Ele acreditava que estava defendendo a pureza da fé judaica, ardendo em zelo e convicção. Sua jornada começava em Jerusalém, onde sua determinação o levava a capturar seguidores de Cristo, buscando eliminar o que considerava uma heresia. No entanto, por trás de sua firme fachada, Saulo carregava um turbilhão de emoções, um orgulho que se misturava com a dúvida e uma busca desesperada por propósito. O que estaria em jogo era não apenas a vida de muitos inocentes, mas também a sua própria alma, sem que ele soubesse que seu destino estava prestes a mudar de forma drástica. Certa manhã, enquanto viajava para Damasco, uma luz celestial o envolveu e uma voz ressoou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 4. Esse encontro transformador seria o início de sua metamorfose de perseguidor a apóstolo, levando-o a descobrir a filosofia estoica que, de alguma forma, guiaria sua nova vida. A jornada de Saulo, cheia de desafios e reviravoltas, nos convida a refletir sobre como, muitas vezes, as mudanças mais profundas ocorrem nas circunstâncias mais inesperadas. O que estava reservado para ele e para aqueles que ele havia prejudicado? A curiosidade sobre sua trajetória e os ensinamentos que ele traria começava a despertar no coração de muitos. A vida em Jerusalém era agitada, cheia de tensões. Saulo, um homem de notável erudição e fervor, passava os dias estudando as Escrituras e debatendo com outros fariseus sobre a verdadeira interpretação da fé judaica. Ele se sentia seguro em suas convicções, convencido de que sua missão de eliminar os cristãos era, de fato, um serviço a Deus. Mas, por trás de sua determinação, havia uma inquietação crescente. Ele frequentemente se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Em suas conversas com amigos, como Gamaliel, um respeitado mestre da lei, Saulo tentava justificar suas ações. Gamaliel: como você pode ter certeza de que está no caminho certo, Saulo? A verdade pode ser mais complexa do que julgamos. Lembre-se do que está escrito: não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7, 1. Saulo: eu não posso ficar parado enquanto essa seita ameaça a pureza da nossa fé. Se não agirmos, o que será de nós? Enquanto isso, em Damasco, os seguidores de Cristo viviam em constante temor. Entre eles estava Ananias, um homem de fé que lutava com sua própria insegurança. Ele havia ouvido rumores sobre Saulo e sua determinação em acabar com os cristãos. Ananias: Senhor, eu ouvi falar desse homem. Ele faz muito mal aos teus santos. Atos 9, 13. A tensão aumentava à medida que os dois mundos se aproximavam. Saulo, em sua busca por justiça, e Ananias, em sua luta pela sobrevivência, estavam prestes a cruzar caminhos de uma maneira que mudaria suas vidas para sempre. O destino estava se preparando para revelações, e ambos enfrentariam desafios que testariam suas convicções e fé. A dúvida de Saulo se tornava mais palpável, enquanto Ananias se via confrontado com o chamado que poderia mudar tudo. O desenrolar dessas histórias se tornaria um testemunho poderoso sobre transformação e redenção. A viagem a Damasco parecia interminável. Cada passo que dava em direção ao seu destino se tornava mais pesado, como se o próprio peso de suas decisões o estivesse oprimindo. Enquanto Saulo observava a poeira da estrada, levantando-se sob os pés de seus companheiros, uma sensação de inquietação crescia dentro dele. Ele se lembrava das palavras da mulher cristã: o amor revela a verdade. Mas como poderia isso ser possível quando sua missão era tão clara?
A ideia de que pudesse estar do lado errado parecia absurda, mas, ao mesmo tempo, inquietante. Do outro lado da cidade, Ananias se debatia com o medo que o consumia. Ele sabia que Saulo estava chegando e que sua fama de perseguidor o precedia. Em sua oração, ele lembrou-se do Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Mas a dúvida ainda pairava sobre ele. Como poderia se colocar em risco por um homem que representava tudo o que ele temia? Ananias. Senhor, se eu for até ele, o que acontecerá comigo? A tensão entre os dois mundos estava se intensificando. Saulo, cercado por seus aliados que o encorajavam na missão, sentia um frio na espinha ao pensar no que poderia encontrar em Damasco. Ele se lembrava do que estava escrito em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mas era difícil confiar quando a dúvida o assombrava. Enquanto isso, o sol começava a se pôr no horizonte, lançando sombras longas e distorcidas sobre a estrada. Saulo sentia que suas escolhas estavam prestes a gerar consequências que ele não poderia imaginar. Ele estava a um passo de descobrir que a verdade pode ser revelada de maneiras inesperadas e que a jornada de sua vida estava prestes a mudar para sempre. O momento decisivo chegou quando Saulo, finalmente, avistou Damasco à distância. A cidade pulsava com vida, mas em seu coração, uma tempestade se formava. Ele não poderia ignorar a sensação de que algo extraordinário o aguardava. Então, uma luz ofuscante irrompeu diante dele, fazendo-o cair ao chão. A voz que ecoou em seus ouvidos era potente e clara. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. O medo e a confusão invadiram sua mente. Ele se viu diante do que sempre desprezou, e a verdade começou a se desdobrar diante de seus olhos. Enquanto isso, Ananias, após receber a ordem do Senhor, respirou fundo e dirigiu-se à casa onde Saulo estava. Ananias, Senhor, eu tenho ouvido sobre este homem e o mal que ele fez aos teus santos. Mas a resposta de Deus foi clara. Vá, pois este homem é meu instrumento escolhido. Atos 9:15. Ambos, em seus mundos tão diferentes, estavam prestes a confrontar o desconhecido. O destino os uniria de maneiras que nenhum deles poderia imaginar, e a história de transformação começaria a ser escrita. A viagem de Saulo culminou em um encontro que mudaria não apenas sua vida, mas também toda a trajetória do cristianismo. Após ouvir a voz poderosa que o questionava, ele ficou cego, e essa cegueira física refletia sua condição espiritual. Durante 3 dias, sem ver e sem comer, Saulo teve a oportunidade de refletir sobre suas ações e o caminho que escolhera seguir. A misericórdia divina se revelou na figura de Ananias, que, apesar do medo, obedeceu ao chamado de Deus e foi até Saulo. Quando Ananias impôs as mãos sobre ele, a visão de Saulo foi restaurada, e ele se levantou, batizado e transformado. Esta história ilustra, de maneira clara, a justiça divina e a misericórdia de Deus. Mesmo um perseguidor implacável como Saulo, não estava além do alcance do amor de Deus, como está escrito em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A transformação de Saulo em Paulo, um dos maiores apóstolos da história, é um testemunho de que ninguém está fora do plano divino. Refletindo sobre essa experiência, percebo que muitas vezes somos guiados por nossas convicções e preconceitos, sem perceber que a verdade pode ser muito mais ampla do que imaginamos. A mensagem que levo comigo é a de que sempre há espaço para a mudança e a redenção. Assim como Saulo, todos nós temos a capacidade de nos transformar, independentemente de nosso passado. Devemos estar abertos à verdade e dispostos a ouvir a voz do Senhor, mesmo que isso nos leve a caminhos que não esperávamos.
A jornada de fé é individual, mas é, acima de tudo, uma jornada de amor e misericórdia, onde cada um de nós pode encontrar um novo propósito em Cristo.